E aí, meu povo lindo e querido, bem-vindos a mais uma aula nossa sobre geometria analítica, agora começando a abordagem sobre reta, tá? Vimos tudo sobre ponto, agora veremos tudo que possível na geometria analítica plana sobre reta, beleza? Se liga! Primeiro vamos começar com algumas ideias importantes para o objeto geométrico reta, tá? O lugar geométrico reta. Inclinação e coeficiente angular de uma reta. O que é que significa a inclinação? Que eu considerarei pela letra grega alfa, tá? Chamarei da letra grega alfa. Bom, eu tenho aqui esboçado 4 possibilidades de retas no plano cartesiano, tá? Já tá bonitinho o eixo X, eixo Y, a origem em cada um deles. Enfim, mas o que é que significa a inclinação? Como eu vou verificar a inclinação? Algo inclinado, tá? Uma certa angulação. Inclinação está relacionada com angulação, e esse ângulo eu chamarei de alfa. Esse ângulo alfa será o ângulo formado entre o eixo das abscissas e a reta, tá? No sentido anti-horário, sempre. Para observar a inclinação de uma reta, olharemos o ângulo formado entre o eixo das abscissas e a reta no sentido anti-horário. Ou seja, nessa situação, o meu alfa está aqui, ó. Nessa situação, o meu alfa está aqui. Começando do eixo X até a reta, tá? Uma inclinação ou uma angulação começando do eixo X até a reta, no sentido anti-horário. Bom, nessa situação, se eu considerar essa reta que é paralela ao eixo X, inclusive faltou aqui a letrinha X, nessa situação a reta é paralela ao eixo X. Nessas outras elas não tinham um paralelismo, elas tinham uma inclinação, um ângulo alfa explícito. Nesse caso eu não tenho um ângulo alfa explícito. Quando, inclusive vamos voltar aqui, nesse primeiro caso, a minha inclinação, o meu alfa, tem um tamanho menor do que 90 graus e maior do que 0 grau, tá? É uma inclinação de ângulo agudo, tá? Nessa situação, o meu alfa tem uma inclinação maior do que 90 graus, tá? Eu tenho 90 graus aqui, se eu traçar uma reta a partir daqui, e menor do que 180 graus, ou seja, eu teria uma inclinação de ângulo obtuso. Beleza? Nessa situação terceira, agora voltando para ela, se liga. Essa reta R, como eu disse, é paralela ao eixo X. Bom, se ela é paralela, se eu tenho duas retas paralelas, qual é o ângulo formado entre elas? Se eu deslocar essa reta R, ela se encaixará em cima da reta do eixo X, da semirreta do eixo X, e, portanto, a angulação formada ela terá exatamente 0 grau. Não teremos angulação formada, não teremos ângulo entre as retas. Nesse caso, o ângulo é nulo. Ok? E, por fim, eu tenho essa situação aqui, galera, de uma reta cujo ângulo alfa terá esse comportamento. Nessa situação, eu também posso fazer esse desenhozinho aqui, que a reta se encontra em pé, por assim dizer, ou melhor dizendo, perpendicular em relação ao eixo das abscissas, ao eixo X. Nessa situação, o alfa vale 90 graus, ou seja, trata-se de um ângulo reto. Se liga. Bom, conhecendo as possibilidades de angulação da reta no plano, eu vou verificar o que é coeficiente angular.
está relacionado à inclinação, à angulação. Então, o coeficiente angular ou declividade, também chamado de declividade, de uma determinada reta, pensemos nessas quatro possibilidades para depois analisar as quatro, será um número real m que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o m equivalerá à tangente da inclinação. A inclinação está chamando de alfa, então m valerá a tangente de alfa. Tangente, lá do estudo de trigonometria. Se liga. Vamos agora continuar. Fica aí. Então, galerinha, continuando aqui, acabamos de ver que a declividade está associada, a inclinação, na verdade, está associada ao que chamamos de declividade ou coeficiente angular, ou seja, o m é igual à tangente do ângulo alfa, da inclinação. O alfa que refere-se à inclinação da reta em relação ao eixo x. Se liga. Então, vou pegar aqui as duas possibilidades em que temos um ângulo alfa agudo e outra situação onde temos um ângulo alfa obtuso, tá? Uma reta que cresce, tem imagens crescentes, e uma reta que tem imagens decrescentes, tá? Pensando lá em função do primeiro grau, que também está associada graficamente a uma reta. Se liga, olha só. Considerando dois pontos de coordenada x1, y1, x2, y2, tais que esses dois pontos eles pertencem a uma reta R, que eu estou chamando de R. Nesse caso ela tem esse comportamento, no outro caso ela é decrescente, o outro comportamento. Se liga. Então, o que é que eu vou ter? Fechando isso daqui, considerando um outro ponto aqui formado por x2 e y1, eu terei um triângulo retângulo, tá? Que dá geometria plana, inclusive aqui mesmo nós já vimos, nós podemos fazer associações com ele, seja no teorema de Pitágoras, né? Pois eu tenho essa medida que é um x2 menos um x1, eu posso chamar de delta x. Nesse caso, meu delta x é um x2 menos um x1, ou simplesmente x2 menos um x1, tá? Da mesma maneira, esse tamanho eu posso chamar de um delta y, ou simplesmente esse tamanho, y2 menos um y1, beleza? Esse ângulo alfa aqui, agudo, eu posso, como aqui é uma reta paralela aqui, cortada por essa transversal, lá da geometria plana, esse ângulo corresponde a esse mesmo ângulo aqui em cima. Então, aqui também mede alfa, tá? Se liga. Bom, lá do triângulo retângulo, associando ele à trigonometria, pensando na trigonometria no triângulo retângulo, tá com dúvida sobre isso? Vai na nossa playlist aqui no canal de trigonometria. Lá você encontra trigonometria no triângulo retângulo e no ciclo trigonométrico, beleza? Volta. Então, a tangente desse ângulo alfa será dada pelo cateto, pela medida do cateto oposto, ou seja, y2 menos y1 sobre a medida do cateto adjacente. O adjacente, nesse caso, que está perto, tem medida x2 menos x1. Tá? Como m é igual, é um valor estabelecido como a tangente dessa inclinação, temos que m também pode ser dado pela diferença de coordenadas dos pontos, né? Porque esse x1 e x2, y2, vem dos pontos, dois pontos que pertencem a uma reta, porque com dois pontos eu formo uma reta, tá? Sempre. Então, o coeficiente angular pode ser encontrado através desse quociente, onde o numerador é a diferença de um y menos um y1 de um dos pontos,
e o outro x2, x1 dos pontos. Cuidado com a ordem importa. Se eu peguei o y desse, eu vou subtrair pelo y do outro e começar com o x desse também. Se eu comecei com o y desse, perdão, eu começarei aqui a subtração do denominador com o x desse, tá? Aí se eu começar com o dual, você vai ver que não vai importar. Se eu fizer y1 menos y2 e fizer aqui embaixo x1 menos x2, vai dar no mesmo resultado. Ficaria negativo e negativo, que resulta em positivo, por assim dizer, tá? Independente do sinal. Nesse caso, o m sempre dará um valor positivo, verifiquem, porque eu estou associando o m à tangente de um ângulo alfa. E nesse caso, o ângulo alfa é um ângulo agudo. Lá da trigonometria, tangente de um ângulo agudo sempre será positiva. Dá uma recapitulada. Se liga, a outra possibilidade é essa. Eu também tenho um triângulo retângulo aqui. Vou considerar esse triângulo retângulo aqui, bonitinho. Ok? Tal que essa medida aqui de cateto seja x2 menos x1. E essa medida de cateto, y1 menos y2. Lá era y2 menos y1, mas isso não vai interferir, vocês vão ver. Olha só. Nessa situação, o ângulo alfa se encontra aqui. Se eu fizer um prolongamento, vou botar esse B mais para cá. Se eu fizer um prolongamento, essa reta ainda é paralela a de cá, então aqui mede alfa também. Portanto, aqui dentro terá a medida 180 menos alfa. É o suplemento do ângulo alfa, 180 menos alfa. Se liga, ângulos suplementares. Lá da trigonometria, eu vou também associar tangente, tá? Nesse caso, antes de associar, tá? Ou melhor, antes de fazer a comparação que eu ia fazer, vamos formar a tangente. Aqui é a tangente de que ângulo? Desse ângulo aqui no triângulo, ou seja, a tangente de 180 menos alfa será igual ao que? A medida do cateto oposto, que nesse caso é y1 menos y2, sobre a medida do cateto adjacente, x2 menos x1. Lá da trigonometria, é isso que eu queria falar, tangente de 180 graus menos alfa será igual ao oposto da tangente de alfa. A tangente de um ângulo agudo, a tangente de um ângulo no primeiro quadrante, é o oposto da tangente de um ângulo obtuso, o suplementar desse ângulo que está no segundo quadrante. Está com dúvida? Vai na nossa playlist de trigonometria e dá uma recapitulada em trigonometria. Um assunto puxa outro. Volta, se liga. Então, como ainda m é igual a tangente de alfa, eu vou dizer que, como m é igual a tangente, assim sim, antes disso, perdão, tá? Fazendo essa substituição que eu estou considerando aqui, se tangente disso vale essa situação, então menos tangente de alfa é igual a essa expressão. Tudo bem? Implicando que, passando esse negativo para o segundo membro, ele pode multiplicar ou o numerador ou o denominador. Eu vou multiplicar o numerador pelo menos que vai passar para o segundo membro, que está dividindo. Tudo bem? Ou multiplicando por menos 1 ambos os membros. Eu chego à conclusão de que tangente de alfa vale y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Como ainda o coeficiente angular vale a tangente de m, temos que o m valerá também y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, o que eu quero dizer com isso?
independente da reta ter uma inclinação aguda ou obtusa, ou seja, a reta ser crescente ou decrescente, a maneira de encontrar o coeficiente angular, meu povo, é a mesma. Sempre será a subtração das ordenadas do ponto dividido pela subtração das abscissas dos pontos, tá? Dos pontos. Lembrando que a ordem vai importar. Se você pegou um determinado ponto, peguei a ordenada de um ponto B, por exemplo, subtraindo pela do A, no numerador eu pegarei a abscissa do B e subtrairei a do A. Manter a ordem, tá? Y2, Y1, X2, X1. A mesma coisa aqui, tá? Se eu pegar o A, posso também. Se eu quiser Y1 menos Y2, aqui embaixo eu terei que fazer X1 menos X2 para manter o resultado igual. Tudo bem? Se liga. Então, o que, é que a gente está vendo? Que a tangente está só a tangente da inclinação, né? A tangente do ângulo alfa, que é a inclinação, ela pode ser usada para encontrar o valor do coeficiente angular, ou simplesmente, se eu tiver os pontos que eu formo a reta, eu posso mexer com suas coordenadas desse jeito e encontrar o coeficiente angular da reta. Vamos fazer um exemplozinho para finalizar a aula. Então, povo querido, vamos lá. Trago aqui esse exemplo com 2 itens só para a gente ilustrar o que acabou de observar sobre o coeficiente angular de reta. Se liga. Olha só, eu quero que você determine o coeficiente angular de uma reta que, numa primeira situação, possui inclinação alfa igual a 150 graus. Se eu estou dando o ângulo de inclinação, é super fácil calcular o coeficiente angular, por quê? Porque o coeficiente angular, que eu chamarei de M, particularmente, ele será a tangente do ângulo alfa. Isso implica, então, que o coeficiente angular, nesse caso particular, equivale à tangente de 150 graus. Celso, quanto é que é a tangente de 150 graus? Vou dar uma colher de chá. Lá do nosso ciclo trigonométrico, lembrando de tangente, a reta tangente ela está nesse local, tangente de x ou tangente de alfa, tá? O que acontece? Se você tiver dúvida, eu vou fazer esse único exemplo, mas eu sugiro que você recapitule na nossa playlist de trigonometria um pouquinho de trigonometria, pelo menos em relação à tangente, para a gente acompanhar direitinho o estudo de retas. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, 30 graus. 30 graus tem tangente daquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1 com seno e cosseno. A tangente está relacionada a seno dividido por cosseno. Tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3, né? Então, por que eu peguei 30? Porque 150 é o suplemento de 30. Então, se 30 graus se encontra aqui, 150 estará nesse local. Perdão, aqui, ó, aqui é uma abertura de 150, é um arco de 150. Então, a tangente de 150, ela é marcada abaixo da origem da tangente, acima são os valores positivos de tangente, abaixo os valores negativos. Então, como ela é simétrica em relação de 30 graus, o ponto de 30 está aqui e o ponto de 50 está aqui, significa que esse tamanhozinho aqui que é marcado será igual a esse tamanhozinho. Como o tamanho aqui é raiz de 3 sobre 3, o tamanho aqui também é raiz de 3 sobre 3, porém abaixo da origem das tangentes. Ou seja, mede menos raiz de 3 sobre 3. Portanto, o coeficiente angular nesse item A vale menos raiz de 3 sobre 3. Mais à frente vamos ver que isso significa, na verdade já podemos observar, o comportamento da reta será decrescente. O coeficiente angular é negativo, até porque a tangente é a tangente de um ângulo obtuso, tá? Se liga. Agora, uma segunda situação é que eu estou dando 2 pontos que formam a reta. Pronto. Essa reta passa por esses 2 pontos.
Para achar o coeficiente angular também é super fácil. É só lembrar o seguinte, considerar um y de um menos o y do outro sobre o x de um, que é o que eu peguei primeiro, o y, menos o x do outro. Coloquei para a gente relembrar. Isso implica, então, se eu pegar, por exemplo, esse y2 sendo o b, o do b primeiro. Então aqui eu vou pegar como y2 menos 4, como y1 3. Então é menos 3 sobre o x2 menos 2, o x1 é menos 1. Então menos 1 mais 1. Portanto, isso vale menos 7 dividido por menos 1, ou seja, 7. Aqui é uma reta que tem coeficiente angular positivo. Está associada a uma tangente que gera valor positivo. Então é a tangente de um ângulo agudo. Logo é uma reta crescente. Tá? O coeficiente angular diz também o comportamento dessa reta. Ó, lembra que eu falei que tanto faz? Aqui eu comecei pegando o y2 do b. Eu poderia começar com o do A, vai dar o mesmo resultado. Claro que se eu comecei pegando o y do A, no numerador eu tenho que começar pegando também o x do A. Vou fazer para que vocês vejam. Olha só, 3 menos 4, que é o y de alguém menos o y do outro, x desse alguém, que é menos 1, menos o x do outro. Então, menos 2. Logo vai dar 7 sobre 1, que dá 7. Dá o mesmo resultado. Você não precisa fazer os dois, não. Estou fazendo os dois só para você verificar. Se eu começar por esse, eu continuo o denominador por esse também. Começar por esse, continuo. O que importa é isso. Comecei por 1, faço embaixo também por esse 1 que eu comecei. Beleza? E a subtração das ordenadas dividido pela subtração das abscissas. Tá? É outra maneira de achar o coeficiente angular. É isso, paro por aqui, foi uma aula um pouquinho grande, mas proveitosa, pelo menos achei, tá? Para que a gente começasse a conhecer reta e na próxima aula já começamos com as equações da reta, beleza? Se liga, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula, galera!